Ei, gente, tudo bem? Tô ótima. Vim continuar o maneirismo. Vamos comigo? Agora nós vamos falar de El Greco. Adoro! Suspeita eu, né? Domênicos Theotokopoulos, conhecido como El Greco, porque ele é grego, então o grego, nascido na ilha de Creta, mas viveu e trabalhou a maioria do tempo em Toledo, na Espanha. Então hoje ele é reconhecido como um pintor espanhol, apesar de ser grego, mas o nome já diz, El Greco. Hoje vamos falar de uma obra dele chamada O Enterro do Conde de Orgaz, de 1586. Para início de conversa, o tal do Conde de Orgaz, a que se refere o quadro, tinha morrido há 250 anos atrás. Conta-se que quando ele foi enterrado, desceram do céu 2 santos e o colocaram no túmulo. Esse quadro foi encomendado pela igreja de São Tomé, em Toledo, na Espanha, que nessa época era a capital da Espanha e sede da Igreja Católica. Essa obra hoje continua no mesmo local. Então essa obra que vocês vão ver, ela tá assim, e abaixo dela tá, logo abaixo tá o túmulo do conde. Então ele pintou para dar essa impressão de que ele teria realmente sido colocado no túmulo, né? Você vê ele sendo colocado no túmulo. A gente pode ver nesse quadro que ele foi dividido em 2 partes. A parte inferior, a terra, e a parte superior, o céu. Vai haver um contraste muito grande entre a parte terrena, que vai ser muito realista, com as figuras distorcidas, uma cor ácida do céu. Aí a gente está falando de razão, terra e espírito, céu. Vamos descrever? Bom, o Conde de Orgaz, com sua armadura super, hiper, trans, mega realista, está sendo, né, colocado no túmulo. Santo Estevão do lado esquerdo carregando seus pés e Santo Agostinho do lado direito carregando sua cabeça. Olha o realismo das batinas dos santos, da mitra de Santo Agostinho. Impressionante. Do lado esquerdo a gente vê um monge em reflexão. Do lado direito a gente vê um padre que eles acreditam ser o retrato do padre que encomendou a obra para a igreja de São Tomé. E a gente vê no centro uma das características mais marcantes desse quadro, que é um friso de rostos de espanhóis importantes dessa época que faz a separação, né, da parte do céu e a parte da terra, do enterro para o céu. Outra coisa legal na parte da terra, vocês estão vendo uma criança? Essa criança seria o filho, é o retrato do filho do El Greco, Jorge, e a data do nascimento dele é 1578, né, do filho do El Greco, e a gente vê essa data num lenço que sai do bolso dele. Absolutamente atrás do Santo Estevão, a gente vê um espanhol que olha para fora do quadro, que olha para nós, espectadores. Cogita-se ser o retrato de El Greco, seu autorretrato. E aí tem 2 personagens que olham para fora do quadro. Esse El Greco, que olha para a gente, e o filho dele, que também olha para fora do quadro. Os outros todos estão ali, né, participando do enterro ou no céu, mas quem olha para fora são os 2, o pai e o filho. Bom, na parte do céu, a gente vê a Virgem Maria, atrás dela a gente vê de amarelo São Pedro, que segura as chaves do reino dos céus, cujos portões foram abertos para receber a alma do caridoso Conde de Orgaz. Do lado direito, São João Batista, em cima Jesus Cristo, e a alma do Conde de Orgaz, que é segurada por um anjo louro, né? É uma coisa assim diáfana, né? Meio alma, né? Chegando no céu, entrando no reino dos céus. E interessante que ligando as 2 cenas, a gente vê um crucifixo, né? Que
parte da terra para esse outro estado de enlevo, de êxtase do céu. Ele faz ali, né, uma transição, ele faz a ponte. E ele também nos lembra da ressurreição de Cristo, fazendo uma alusão ao possível salvamento da alma do conde. Mas é muito interessante a gente observar a liberdade expressiva que El Greco tem. Quando a gente olha essa parte do céu, né, essa coisa luxuriante, zigue-zagueada que é o céu, que contrasta, né, com essa estrutura, com essa ordem da terra vertical, horizontal, apresentada num friso, né, de figuras verticais, num friso horizontal de figuras verticais. E aí em cima a gente vê muita curva contra curva, essa coisa do S, né? O S é a curva e contra curva, é o zigue-zague. E a gente vê essas figuras quase que dançantes mesmo, né? Parece que elas são sem osso. As pessoas achavam que ele era, né? E que ele não tinha técnica, que ele não tinha habilidade, ele foi mal visto depois de um tempo, como um artista inábil. Ô, gente, presta atenção no realismo que ele consegue quando ele quer, quando é a questão na parte inferior do quadro, né? Então é muito louco. E as cores também que ele usa uns tons metálicos, uns tons ácidos, que são tons que levam a gente para um mundo mais de sonho, um mundo mais fantástico, né? Um mundo espiritual, que não é um mundo real. Olha nesse outro quadro dele, a Trindade, só rapidinho falando, essa coisa, né, da curva e da contracurva. Olha as proporções. Na verdade, quando a gente vê esses anjos da esquerda, parecem uns Frankenstein. Mas é a visão, assim, né? É uma visão, assim, elevado, né? A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo elevado em nuvens para o céu. É isso, né? O clima, né? A vibe, o espírito. Por isso que eu falo que tem sonoplastia, porque não é uma coisa só de visão, né? Não é uma coisa só de cópia da natureza, de certo, vai para os outros sentidos. E aí é muito engraçado a gente ver essa coisa do artista, né, voluntarioso, moderno. Ele é desobediente, né, de acordo com a regra. Ele é praticamente anticlássico, né? E aí a gente vê que os artistas maneiristas, às vezes, cultivavam as excentricidades de suas obras. Alguns eram excêntricos na vida privada, na vida comum, na sua vida. Um desses exemplos é Rosso Fiorentino. Bom, para início de conversa, ele morava com um babuíno, um macaco, e adorava desenterrar cadáveres porque o processo de decomposição o fascinava. E aí tem uns quadros dele que são bem sinistros. Um exemplo, excelente exemplo, é um quadro dele chamado A Sagrada Família, que foi feito em cerca de 1520. Gente, Santana, mãe da Virgem Maria, aí nesse quadro, parece uma bruxa desfigurada. Diz a lenda que um padre, ao ver esse quadro, saiu correndo falando que o pintor estava possuído por um demônio. Outro exemplo é Jacopo Pontormo, também italiano. Fala-se que Pontormo era comprovadamente louco. Ele era hipocondríaco, obcecado pelo medo da morte, morava sozinho numa casa exageradamente alta que ele construiu assim para se isolar. O quarto dele era no sótão, acessível apenas por uma escada portátil que ele recolhia depois de subir. Ou seja, não quero ninguém. E aí a gente vai ver que os quadros dele vão possuir uma perturbadora tensão psicológica. Olha essa deposição da cruz feita
entre 1525 e 1528, mede 3 metros e 13 por 1,92. Olha as figuras, as cores, o movimento, as expressões, o clima desse quadro. Muito movimento, né, como no maneirismo, muitas distorções, inclusive de cor. Quando eu falo distorção, gente, a coisa deformada, distorcida, não quer dizer que seja para o feio. Deformar é mudar a forma, né? Então não quer dizer que é deformação, mas mudar a forma, distorcer, né? Então esse contorcionismo que eles fazem e essa distorção de cor, porque a gente tem a cor realista, mas a gente tem uma cor ácida, às vezes uma cor pálida, uma cor que não é real. Bom, vamos parar por aqui hoje. Na aula que vem a gente continua, tá? Tem mais maneirismo pra gente ver. Conto com vocês e, por favor, não deixem de curtir e de divulgar o canal. Muito obrigada, adoro estar com vocês. Beijo grande. Tchau.